Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de português de hoje. Pega o seu livro de português, né? Pega o seu material de português e vamos para a nossa aula de interpretação de texto, né? Essa aula foi enviada para vocês e vocês fizeram as atividades referente ao texto do capítulo 4, né? O primeiro texto do capítulo 4. Abre o seu livro aí comigo, lá na página 114, né? Vamos observar aí o que nós podemos ver nessas imagens, né? O que você vê nessas imagens? Você vê uma lua cheia, correto? Você vê um casarão abandonado, você vê árvores sem folhas. Tá de dia ou tá de noite? Tá de noite, né? Uma noite escura. Tem algumas sombras, né? Algumas sombras. A rua tá meio abandonada, não tá assim, não tem ninguém, né? Dá para ver assim o quê? Uma aranha, né? Alguns morcegos voando, né? Uma aranha na lâmpada, correto? A teia, né? De aranha. O que você acha que essas imagens têm a ver com relação ao título do texto? Quando você começou a observar as imagens, o que você pensou? Sobre o que você pensou que nós iríamos estudar? Qual gênero que nós iríamos estudar, né? O texto, né, que você leu, que está na página 116, ele é um texto de suspense, correto? Então, você fez a leitura, né, do texto. Eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Prestem atenção. Rua escura, passos, medo e mistério. Alguém está sendo perseguido. O que você acha que vai acontecer? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aí no texto. A máquina infernal. De repente, eu me vi numa rua escura e ouvir passos atrás de mim, cada vez mais perto. Não sei como vim parar aqui, mas eu sei que preciso fugir. Estou em perigo, morto de medo, e nem ao menos conheço este lugar. O meu perseguidor se aproxima. Olho para todos os lados sem saber o que fazer. Então, me apavoro e corro. Ouço os meus passos batendo na calçada e, como se fosse um eco, os passos que me seguem se apressam também. Com o coração aos pulos, quase saltando pela boca, procuro um canto onde possa me esconder. Encontro um vão estranho, estreito, ao lado de uma porta. Mal dá para uma pessoa, mas eu entro ali e fico imóvel, protegido pela sombra, e espero. Agora está tudo quieto. Meu perseguidor também está parado em qualquer parte por ali. Cada um esperando que o outro faça o primeiro movimento traiçoeiro que indique onde ele está. Bem escondido no vão da parede, procuro me lembrar de como tudo aconteceu. Mas, por mais que eu queira entender, não faz sentido. Eu estava calmamente sentada em meu escritório quando um desconhecido entrou carregando uma caixa. Pensei que ele tivesse se enganado de porta. Então, notei que o homem tremia. O estranho parou no meio da sala e falou assustado: Por favor, me ajude. Eles estão atrás de mim. E, antes que eu perguntasse qualquer coisa, o homem largou a caixa em cima da mesa e disse: Esconde isso, não deixe que eles peguem. Seria uma tragédia para todo mundo. Seria o fim da paz. O desconhecido não chegou a terminar o que dizia.
Ouviu vozes no corredor e saiu rápido pela porta do lado, antes que eu pudesse acordar do meu espanto. As vozes do corredor foram se afastando e tudo ficou em silêncio. Quem seriam eles? E o que teria de tão terrível dentro daquela caixa? Isso não acontece na vida real, só em filmes. E nunca para um contador aposentado numa cidadezinha como esta. Criei coragem e me aproximei da mesa. A caixa continuava lá. Eu não estava sonhando. Então, fechei a porta e resolvi abrir aquilo para ver o que tinha de tão assustador ali dentro. Foi quando levantei a tampa que a coisa aconteceu. Não me senti mal nem desmaiei. Foi simplesmente como se eu tivesse sido apagado. E de repente eu estava aqui, nesta rua, fugindo apavorado desta maneira. Isso não faz sentido. Agora ouço alguém se aproximando bem devagar. Prendo a respiração e me aperto mais contra a parede. Os passos continuam cautelosos e então aquele homem aparece. Para bem ali em minha frente, a 5 metros no máximo, e olha em volta. Ele não me viu. Solto o ar dos meus pulmões devagar. Não conheço meu perseguidor, mas ele se parece muito com um ator de filmes de suspense dos anos 40. O homem vira de costas e sua atenção se fixa na loja em frente, onde há um enorme cartaz. Instintivamente também olho. Está escrito em francês. Leio com a maior clareza e entendo tudo. E eu nunca soube francês. Não tenho tempo de analisar essa nova estranheza, porque o homem se virou de frente e tirou de dentro da camisa alguma coisa que brilha na luz da rua. É uma faca, um punhal longo e pontudo. E ele tem cara de quem sabe usar aquilo. Torno a prender a respiração. O medo me dá uma espécie de enjoo, mas o perigo aumenta a minha tensão. O meu quase assassino está parado em frente ao cartaz. E o que eu vejo ali escrito me deixa gelado, até os ossos. É a data, 1943. Então, nós lemos o texto, né? Você leu o texto. Agora, nós vamos responder as perguntas, né? Você já fez, correto? Vamos corrigir as atividades da página 118. Vamos lá. Então, olha lá. No trecho, né, do texto que nós acabamos de ler, fala assim: isso não acontece na vida real, só em filmes. A palavra isso refere-se a estar em uma rua escura e ouvir passos atrás dele, receber a visita de um desconhecido com uma caixa misteriosa, sentir o perseguidor se aproximar e não saber como agir, tentar lembrar-se de tudo e nada fazer sentido. Letra B, isso mesmo. Receber a visita de um desconhecido com uma caixa misteriosa, né? Isso não acontece na vida real, né? Ele recebeu a visita de quê? De um desconhecido com uma caixa misteriosa. Questão 2. O trecho a seguir foi retirado do texto. Foi quando levantei a tampa que a coisa aconteceu. De acordo com ele, a palavra em destaque refere-se a... Qual a palavra que está em destaque? Coisa. Ler com clareza o francês. Sentir uma espécie de enjoo. Ver o que havia na caixa.
ou ser transportado para um lugar desconhecido. A palavra coisa se refere a ser transportado para um lugar desconhecido. Questão 3. No último parágrafo do texto, o narrador sentiu-se gelado até os ossos ao ler a data 1943. Então, por que ele sentiu-se gelado até os ossos? O narrador, personagem, sentiu-se gelado até os ossos porque percebeu que havia viajado no tempo, pois ele vivia em outra época desde então. Então, quando ele viu, né, aquela plaquinha lá com a data de 1943, ele percebeu que ele tinha o quê? Viajado no tempo. Questão 4. Leia o trecho seguinte e responda as questões no seu caderno. Então, vamos lá. Com o coração aos pulos, quase saltando pela boca, procuro um canto onde possa me esconder. Encontro um vão estreito, ao lado de uma porta. Mal dá para uma pessoa, mas eu entro ali e fico imóvel, protegido pela sombra. E espero. O personagem espera o quê? O personagem espera algum movimento do seu quase assassino. Ele achou, né, que ele estava sendo perseguido por quem? Por um assassino. Então ele estava esperando o quê? Ele estava esperando que o quê? Que esse assassino o quê? Se movimentasse. Letra B. O que indica o uso das reticências no final do trecho? Olha lá. E espero. O que indica o uso dessas reticências aí no final do texto? As reticências, elas indicam o quê? A mudança de situação, né? O que estava sendo narrado é interrompido, correto? Questão 6. Questão 6 não, né, criança? Questão 5. Vamos lá. Para você, o que havia dentro da caixa misteriosa, dentro da misteriosa caixa? Essa resposta, ela é pessoal, né? Mas o que você acha, né, que tinha dentro dessa caixa misteriosa, né? Então, essa resposta aí vai ser uma resposta sua, é uma opinião sua, né? Você vai achar alguma coisa dentro dessa caixa, que tinha dentro dessa caixa, né? É uma resposta pessoal sua, correto? Eu, né, professora Heloísa, eu acho que dentro da caixa misteriosa tinha uma máquina do tempo. Sabe por quê? Porque depois que ele abriu a caixa, né, o narrador personagem, ele foi o quê? Ele foi transportado para o outro local e outro tempo. Então, eu acho que é uma caixa, na caixa misteriosa tinha uma máquina do tempo. Será que mais alguém pensou igual a professora Heloísa? Né? Curiosa para saber isso quando a gente voltar, tá bom? Questão 6. Leia o trecho a seguir e justifique a expressão em destaque. E ele tem cara de quem sabe usar aquilo. Ele falou lá, né? Ele estava observando, ele falou. E ele tem cara de quem sabe usar aquilo. Justifique essa expressão, usar aquilo. Então, de acordo com o trecho, essa expressão em destaque, né? Usar aquilo, significa que o homem tinha cara de quê? De assassino. E que, portanto, saberia usar uma faca para matar um narrador personagem.
né? Ele achou que ele sabia o quê? Usar a faca. Questão 7. O texto se inicia pelo final. Vocês perceberam isso? Que o texto se inicia pelo final? Se o final já foi contado, o que se revelou na narrativa? Né? O texto ele se iniciou pelo final. Então, o final foi contado. O que se revelou na narrativa? Na narrativa, revelou-se o quê? Tudo o que aconteceu, né? O narrador personagem, ele conta tudo aquilo que aconteceu. Agora nós vamos para a página 120. Por dentro do gênero. Coloca OK, corrigido, tá? Nas atividades que você corrigiu. A data que você está fazendo a correção. Não se esqueça, tá bom? Então, vamos lá. Por dentro do gênero. Questão número 1. Identifique o tipo de narrador do conto e justifique a sua resposta. O narrador desse conto de mistério é um narrador o quê? É um narrador personagem, né? Porque ele mesmo narra uma história acontecida com ele, né? Então, quando isso acontece, o narrador é um narrador personagem. Então, olha lá. Em uma narrativa de suspense, é necessário atrasar a revelação do mistério. Por isso, a narrativa utiliza a descrição como um recurso, apresentando detalhes das cenas que provocam inquietação ao leitor. A gente fica doido para saber o que vai acontecer, né? O que será que vai acontecer nesse suspense, né? Então, a gente fica com aquela vontade de saber o que vem pela frente. Número 2. Transcreva uma passagem descritiva do conto. Transcreva uma passagem descritiva do conto. Né? Uma passagem descritiva do conto pode ser essa aí, né? Com coração aos pulos, quase saltando pela boca, procuro um canto onde possa me esconder. Você poderia colocar também, olha, encontro um vão estreito ao lado de uma porta. Mal dá para uma pessoa, mas eu entro ali e fico imóvel, protegido pela sombra, tá? O que é uma descrição, né? É uma narração de maneira o quê? Mais detalhada, tá? O texto que você leu, ele apresenta várias passagens descritivas. Por quê? É uma narrativa de quê? De suspense, né? Ou um enigma, tá? Ele utiliza a descrição como recurso, bom? Com a função de quê? De criar o quê? De criar uma atmosfera de mistério, né? Para o leitor, para nós que lemos o texto. Questão 3. Ao ler o conto, o leitor é envolvido em uma atmosfera de mistério. Cite elementos do texto que criam o clima de mistério. Então, são vários, né? São vários elementos que criam o quê? Que vão criar o clima de mistério, certo? E eu coloquei aí, ó. São vários. Entre eles estão a caixa misteriosa, né? Criou o quê? Criou um clima de mistério, a caixa misteriosa. A perseguição ao narrador também criou, né? Um clima de mistério. O cenário e a data diferente, né? A hora que ele viu a data lá, né, crianças? Aquela data diferente, aí que criou o quê? Realmente um clima de
mistério. Questão 4, na página 120. Na narrativa de suspense, quase não há diálogos e os verbos estão no passado. Comprove essa afirmativa com elementos do texto 1, né? Então, palavras ou expressões que causam tensão no texto. Rua escura. Desculpa, gente. É a 4. Passei para 5. Vou ler de novo, tá bom? Na narrativa de suspense, quase não há diálogos e os verbos estão no passado. Comprove essa afirmativa com elementos do texto 1. O que o texto apresenta? O texto apresenta apenas o diálogo entre o homem que trouxe a máquina e o narrador, correto? Narrador personagem. Os verbos, eles estão no passado, no futuro e no presente, já que o narrador, ele vai relatar os fatos acontecidos com ele antes e durante a narração, tá? Ele relata, né? Os fatos ocorridos com ele antes, acontecidos com ele antes e durante a narração. Agora nós vamos para a 5. Questão 5. Lá em cima, página 121. Palavras e expressões que sugerem suspense, medo, terror e criam um clima tenso são usadas na narrativa de suspense. Então, quando você for escrever uma narrativa de suspense, até mandei na aula de produção de texto para vocês, né? Para vocês terminarem o texto, certo? Então, quando você vai criar uma narrativa de suspense, você vai ter que o quê? Usar expressões, né? De medo, terror, que sugiram, que essas expressões vão ter que sugerir, né? Suspense, medo, terror. Vai ter que criar um clima tenso, né? Cite 3 palavras ou expressões do conto que causa tensão. Essa é a questão 5. A rua escura, né? Quando ele fala da rua escura. Quando ele fala dos passos que ele ouvia. Quando ele fala que ele estava em perigo, quando ele estava morto de medo, né? Quando ele fala que ele estava sendo perseguido, quando ele fala assim, me apavoro, com o coração aos pulos, né? Todas essas expressões causam o quê? Tensão. Questão 6. Então, vamos lá. Antes de nós fazermos a questão 6, vamos ler aí, olha. Nos textos narrativos, alguns recursos são usados para introduzir as falas e os pensamentos dos personagens. São os discursos. O discurso direto ocorre quando os personagens ganham voz no texto. Ele pode ser indicado pelo uso de travessão ou pelas aspas. O discurso indireto ocorre quando o narrador descreve as falas dos personagens, ou seja, ele usa suas próprias palavras para apresentar os que os personagens disseram ou pensaram. Questão 6. Releia o texto, A Máquina Infernal, e sublinhe de vermelho um discurso direto e de azul um discurso indireto. Então, lembrando lá que o discurso direto, ele pode ser indicado pelo uso de travessão ou pelas aspas. Então, você vai voltar lá no texto. Eu sublinhei essas aí, ó, de vermelho. Discurso direto. Por favor, me ajude. Eles estão atrás de mim. Ou, né, você também pode sublinhar. Esconde isso. Não deixe que eles peguem, tá? Fechar as aspas aqui, tá, crianças? E de azul. Ocorre quando
O narrador descreve as falas dos personagens. Ele usa o quê? As suas próprias palavras para o quê? Para apresentar que os personagens disseram ou o que pensaram. Então, eu sublinhei lá, né? Como discurso indireto. Isso não faz sentido, né? Uma fala de quem? Do personagem, né? Questão 7. Para introduzir o discurso direto, alguns verbos são usados indicando que o personagem vai começar a dizer algo. Transcreva os verbos utilizados no texto com essa finalidade, que indicaram, né, que ele ia começar a dizer algo. Então, são os verbos falou e o verbo disse, tá? Questão 8. Complete o quadro apresentando os acontecimentos de acordo com os elementos do conto. Então, vamos lá. Introdução. Então, qual que foi a introdução? Um homem está sendo perseguido na rua e procura um lugar para se esconder. Você vai completar aí o quadro, ó, na página 121, tá lá. Um homem está sendo perseguido na rua e procura um lugar para se esconder. Então, esse é o primeiro, a introdução. O desenvolvimento. Não coloquei aí, vou colocar para vocês agora. Esqueci de colocar o desenvolvimento. Espera aí, vamos lá. A questão 8. O desenvolvimento. Qual que foi o desenvolvimento? Vou falar para vocês, tá bom? O desenvolvimento foi. Então, anota aí, tá? Vai escrevendo aí. A professora vai falar, você vai escrevendo. Escondido, vírgula. Ele se lembra de que, vírgula. Antes desta situação que está vivendo, vírgula. Um estranho apavorado invadiu seu escritório e deixou com ele uma caixa. Ponto final. Ao abrir a caixa, vírgula, tudo se apagou e o homem se encontrou ali, vírgula, fugindo de um possível assassino. Então, esse você vai colocar no quadro do desenvolvimento. Agora, no quadro do desfecho. O homem se dá conta de que está no passado, em 1943. Ele descobriu que ele estava lá no passado quando ele viu o quê? A placa, né? Do ano de 1943. Coloca ok corrigido, tá bom? Crianças, nessas correções, né? Você pode pausar o seu vídeo, né? Fica fácil de você corrigir. Você vai pausando o vídeo e vai fazendo a correção, tá bom? Coloca ok corrigido. E não deixe as suas atividades se acumularem, tá bom? Vou falar de novo, né? Faça a aula como se você estivesse na escola. Tire o seu tempo para fazer as suas atividades, tá bom? Beijo para você, fique com Deus, que Deus te abençoe.